Olá, tudo bem com você? Eu sou o Mago Anael e nesse momento nós declaramos aberto os portais do sobrenatural. Hoje eu vou narrar para vocês um relato que nós recebemos via e-mail do pastor Antônio Carlos. Se você deseja também enviar um relato, você pode enviar via e-mail. Você escreve para casalparanormal@gmail.com e nós iremos falar o seu relato, publicá-los em nossos vídeos. O pastor Antônio Carlos pediu para que eu não falasse o nome da sua igreja e não dissesse também o nome da sua esposa. Porém, ele garante que este é um fato real e que lhe deixou muito impressionado. Como nós não temos ligação com religião nenhuma e respeitamos todas elas, nós iremos narrar o caso do nosso amigo Antônio Carlos. O Antônio Carlos disse que é evangélico. Hoje ele é pastor, mas em 1990 ele não era pastor evangélico. Ele pertencia a uma igreja, a uma denominação pentecostal. O ano era 1990 e ele e a sua esposa, ao qual nós não iremos falar o nome, estavam acabando de chegar de um culto. Era um dia de domingo. Ele se recorda muito bem que neste dia de domingo eles chegaram por volta das 10 horas da noite de um culto na sua igreja. Quando ele foi entrar na sua casa, ele notou que a mais ou menos 3 números acima da casa dele, quase de frente à casa dele, existia e existe até hoje um centro de Umbanda, Quimbanda e Candomblé. É 3 números para cima da casa dele, não é em frente, é quase em frente da casa dele. Ele nos disse que quando ele chegou com a sua esposa, ele olhou para o centro e ele disse a ela assim: olha, eu estou vendo um vulto. É como se fosse uma sombra, um espírito de sombra, e ele está atravessando a rua, ele está flutuando. Ela então disse para ele: Antônio Carlos, para de besteira, vamos entrar para dentro, vamos dormir, porque amanhã nós temos que trabalhar. Antônio Carlos então abriu apressadamente o portão da sua casa, entrou e foi deitar. Porém, Antônio Carlos nos diz que ele tem um hábito de dormir com a TV ligada. Ele deitou na sua cama com a sua TV ligada. E ele estava assistindo um filme desses que passam de final de noite. E de repente ele pegou no sono e dormiu. E Antônio Carlos disse que, por coincidência, era a época de carnaval. E quando acabou o filme, como já era de madrugada e ele estava dormindo, ele não se apercebeu disso, começaram a passar carnaval nos bailes, que na época passava muito bailes de carnaval nas madrugadas das TVs. E ele, como era evangélico, ele jamais iria assistir, segundo ele, no seu e-mail, ele jamais iria assistir um baile de carnaval, um baile dentro de um clube desses aí. Ele se diz totalmente contra. E o que Antônio Carlos nos relata? Ele diz que, ao longe, ele ouvia o som do carnaval, do baile. E ele pensou consigo: eu preciso desligar a TV. Só que alguma coisa
não deixava com que Antônio Carlos abrisse os olhos. E Antônio Carlos começou a ouvir um barulho muito estranho dentro do seu quarto. Ele começou a ouvir como se um animal feroz estivesse dentro do seu quarto, rosnando como se fosse um cão bravo, como se fosse um lobo, como se fosse uma fera, e rosnava. E Antônio Carlos, que na época nem era teólogo, pastor, nada, não conhecia quase nada, era um recém-convertido, começou a morrer de medo de abrir os olhos e se deparar com uma criatura. Foi quando ele lembrou daquela sombra que ele tinha visto saindo do centro, que era quase de frente da sua casa. Ele ouvia aquele ruivar, aquele rosnar, aquele barulho de fera, desde a ponta dos seus pés, como se estivesse cheirando ele, e foi subindo, e aquele barulho vinha cada vez mais próximo ao seu rosto. Antônio Carlos, então, ficou com muito medo de abrir os olhos, pois ele não sabia o que ele iria ver. De repente, a sua esposa, que estava deitada do seu lado, começou a dizer assim: Antônio, para de me arranhar. Antônio, você está me machucando. E o Antônio Carlos não estava sequer tocando na sua esposa. Ele nos relata que ele não estava nem tocando pé com pé, nem mão com mão, e nada do seu corpo estava tocando no corpo da sua esposa. E ela falava assim: me solta, vai para lá, você está me machucando, você está me arranhando. E Antônio Carlos, então, com a sua fé evangélica, começou a rezar, começou a orar, começou a fazer preces e pedindo forças para os seus anjos e entrarem naquele quarto e lhe concederem um livramento. De repente, a sua esposa para de se queixar. E novamente, como se um animal estivesse cheirando e rosnando, e como se fosse devorá-lo, ele começou a ouvir novamente, vindo desde os seus pés, passando pela coxa, pela barriga e se aproximando do seu rosto. E aquele barulho era de um animal feroz. E ele começou a ficar ainda com muito mais medo. Quando de repente, movido de uma fé sobrenatural, a única coisa que ele conhecia, segundo ele, que diz que haviam ensinado na igreja, que se ele pedisse aos anjos que estivessem ali, nenhum mal iria lhe acontecer. E ele poderia ordenar que, segundo ele, para ele aquilo era um demônio. Ele poderia ordenar aquele demônio que sumisse daquele quarto usando o nome de Jesus Cristo. Foi isso que ele aprendeu. Então eu vou respeitar aqui a narrativa do Antônio Carlos e vou ser fiel ao relato que ele nos contou. Ele então, com os olhos fechados, ele levantou a mão, com muito medo de que aquele animal, aquele bicho, aquele espírito, aquele demônio lhe machucasse, e ele gritou em alta voz, pela autoridade do nome de Jesus: sai do meu quarto agora. E ele deu um grito muito alto. Quando ele deu um grito, ele diz que ele ouviu aquela voz se distanciando, aquele rosnar se distanciando cada vez mais, e ele ouviu um barulho no meio da rua, como se aquilo que estivesse dentro do quarto dele estivesse sido jogado no meio da rua. Só que no momento que aquilo caiu, segundo ele, no meio da rua, o transformador da rua, de frente à casa dele, simplesmente com um estrondo enorme, com um barulho enorme, como se fosse uma explosão, pifou, fundiu naquele exato momento, a televisão, a TV desligou, as poucas luzes que haviam na rua também apagaram,
E ele ficou numa escuridão total, com muito medo de que aquele espírito, e segundo ele, aquele demônio, voltasse para o seu quarto e fizesse algum mal para ele e para sua esposa. Segundo ele, o barulho na rua, quando o transformador explodiu, quando o transformador pifou, foi tão grande que a sua esposa acordou e perguntou a ele: Antônio Carlos, o que está acontecendo? Ele falou: nada, volte a dormir, volte a dormir. E segundo ele ficou rezando, orando, pedindo até altas horas da madrugada para que mal nenhum lhe acontecesse. Por sua sorte, aquele espírito que, segundo ele, era um demônio, não voltou. Hoje, Antônio Carlos é um pastor, nos enviou este relato. Eu agradeço a você pelo carinho, pela simpatia e também pelo interesse em dividir isso com os nossos ouvintes, com aqueles que nos assistem. É muito interessante essa história, Antônio Carlos, porque na nossa visão sobrenatural, nós enxergamos coisas que talvez você não enxergue. Primeiro que era época de carnaval, e nós sabemos dentro da espiritualidade que na época do carnaval, os centros que você disse não trabalham com linha de direita, eles só trabalham com linha de esquerda. Na época do carnaval, muitos até fecham e não trabalham. Então esse espírito, com certeza, era ou um espírito de esquerda ou um espírito opressor, um espírito zombeteiro, até mesmo um obsessor espiritual, que aproveitando todo aquele clima, toda aquela festa carnavalesca e a atmosfera bem a seu favor, usou disso para lhe causar temor e medo. Com certeza esse espírito teve alguma antipatia com você, não gostou de você, ou se sentiu incomodado que você ouviu saindo do centro. E foi ver o que você tinha, pois você pode ter aí dons espirituais de vidência, de revelação, dom de discernir espíritos, e isso pode ter chamado a atenção dele. E ele pode, como um espírito talvez obsessor, ele pode ter tentado até mesmo ter tido um contato com você, lhe transmitir alguma mensagem. Porém, pode ser um espírito suicida, pode ser um espírito revoltado, pode ser um espírito que estava odiando a situação de estar desencarnado. E você, com certeza, não se encontrou com um demônio, como você acha, não. Você se encontrou, provavelmente, com um espírito obsessor, que, através da sua fé, fez com que você vencesse o medo, e através da sua coragem, esse espírito teve que sair fora do seu quarto, porque ele se alimenta justamente do seu medo, ele se alimenta do seu pavor. E quando você diz que ele foi lançado no meio da rua e, por coincidência, o transformador explodiu, não existe coincidência. Tudo que acontece no mundo espiritual acontece no mundo físico. Você pode notar isso, por exemplo, se você acredita na Bíblia como pastor, você nota que tudo que aconteceu, por exemplo, na crucificação de Cristo, tudo que aconteceu espiritualmente falando, aconteceu também fisicamente. O véu espiritual se abriu, o véu do templo material se rasgou e houve um terremoto, porque algo espiritualmente estava acontecendo. Então, quando acontece algo espiritual, algo é manifestado no mundo físico. E foi isso que aconteceu naquele momento. Estava assim havendo uma guerra, como os evangélicos costumam chamar, uma guerra espiritual
Com certeza você tinha aliados ao seu lado ali naquele momento e você foi ajudado. E esse espírito deve ter sido encaminhado ao lugar que lhe era mais conveniente naquele momento. Tá ok? Mas fica aqui um grande exemplo de que nós temos que estar acreditando sempre que o sobrenatural existe. E nem sempre nós conseguimos discernir e explicar. Porém, que ele existe, ele existe. Uma das grandes diferenças do nosso canal é que aqui nós realmente acreditamos no espiritual e no sobrenatural. Eu, Mago Anael, nesse instante, fecho os portais do sobrenatural. Até o próximo programa.